Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Desejamos a vocês um ótimo ano novo, espero que tenham tido uma boa passagem de ano e estamos aqui de volta para continuarmos essa caminhada, falarmos de Deus, falarmos com Deus e entendermos cada vez mais sobre a nossa fé. Meu marido Vinícius, muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Vladimir, seja bem-vindo. É bom ter o senhor e você também de volta. Depois dessa pausa que fizemos aí de mais de 3 semanas sem um episódio. Muito bom estar aqui novamente para a gente conversar e tá gravando. É uma alegria também estar com vocês novamente, falando desse assunto que tanto nos entusiasma. E vamos continuar falando sobre a liturgia da Santa Missa. No último episódio, eu revendo ele, nós finalizamos ele, Vinícius e Padre, falando sobre essa entrada triunfal, sobre esses ritos iniciais. E falamos um pouco sobre essa entrada da cruz, do evangeliário, e em uma conversa que nós tivemos em um momento, o Senhor nos ensinou, Padre, que a cruz ela representa Cristo, assim como o evangeliário representa Cristo. E por isso ele deveria sempre estar no centro e nunca lateralizado, né? Naquele sentido de nós vemos essa entrada sempre com um ao lado do outro e a cruz deveria ser aquilo que está no centro. O que representa isso, Padre? Então, o evangeliário, a cruz, eles representam Cristo, o próprio sacerdote, né? Por que essa questão de estar centralizado? Sim, nós precisamos pensar que a liturgia tem uma dimensão cristológica. Acontece dentro da igreja, por isso essa dimensão eclesiológica do corpo de Cristo, mas Cristo é a cabeça, Cristo é o sacerdote. E por isso Cristo, na cruz, no evangeliário, no sacerdote, ou seja, em tudo que nós fazemos, tem o centro, a centralidade nesse culto, e ao mesmo tempo é ele com o Espírito e o Pai que são os agentes principais da liturgia. Nós somos esse sujeito celebrante com Cristo, mas o sacerdócio é de Cristo. E por isso que a cruz, o evangeliário, o sacerdote, nos reapresenta, nos faz entrar nesse mistério de Cristo, que é sacerdote. E esses passos que nós damos não é como o andar do dia a dia, do cotidiano, mas é uma caminhada do povo de Deus. E ali, então, nessa entrada triunfal, está representado toda a igreja que caminha rumo a Deus, rumo ao céu, e caminha nessa esperança, nesse entusiasmo, né? Aproximar-se do altar, aproximar-se da palavra, da Eucaristia, é aproximar-se do céu. Aqui a gente precisa pensar de novo o sacrifício da Santa Missa como Corban, né? Quer dizer que essa palavra, esse termo do Antigo Testamento, do sacrifício, nos reaproxima de Deus, ou seja, nos torna próximos do céu, próximos daquilo que nós esperamos, que é a liturgia celestial. E Padre, quais são as pessoas, né? Quais são os objetos ou pessoas, ou quem deve entrar, fazer essa entrada triunfal? Porque em algumas celebrações nós vemos só a entrada dos coroinhas, ministros e o sacerdote. Em outras nós vemos a entrada de uma cruz, os ministros, daí o sacerdote e atrás vem um missal. Então, realmente parece assim, fica um pouco confuso de saber qual deveria ser esse passo, né? Quem deveria entrar. E até a ordem, né? Eu acho que na última vez o senhor até falou brevemente um pouco que existe, então, uma ordem também, uma sequência, né? Dessas figuras, né? Que também entram nessa procissão. Se o senhor pudesse também explicar um pouco mais em detalhe, assim, se tem uma ordem e quais são esses elementos também que fazem parte da procissão? Uhum. No cerimonial de bispos, nós temos aí uma ordem, nós temos uma organização, e isso na liturgia sempre foi chamado de ordo, né? Ou seja, existe uma ordem, existe uma maneira de fazer a liturgia para que ela seja harmônica, né? É claro que essa procissão é representativa, mas é uma procissão do povo de Deus, dos batizados, e portanto
Quem entra por primeiro é o turiferário e o naveteiro, depois vem a cruz, depois vem os demais coroinhas, com velas ou não. E em algumas procissões a gente tem aí a entrada de mais velas, né? Em outras procissões, 2 velas, né? Então isso também é um pouco opcional, dependendo da solenidade ou de quanto nós queremos solenizar essa procissão, né? Por exemplo, os cantos que acompanham essa procissão podem ser mais solenes ou não. No Vaticano, por exemplo, a gente tem, inclusive, uma solenidade, alguns instrumentos que lembram justamente essa trombeta, esse chamado de Deus, porque é uma convocação. Não é só o sino, mas é também o canto, é também essa procissão organizada, harmônica, que responde ou corresponde a esse chamado de Deus, né? No Brasil, nós gostamos muito dos ministérios, né? Na Europa isso é um pouco mais sóbrio, mas no Brasil entra aqui os leitores, entra também coroinhas, acólitos, né? Mas comumente nessa procissão são aqueles que exercem o ministério, né? Ou seja, aquele que vai levar o turíbulo, a cruz, as velas, o diácono com o evangeliário, outros diáconos, se houver, os padres concelebrantes, o padre presidente, ou o bispo, quando está presente, né? Com aqueles também que organizam um pouco o ministério do bispo, né? Então, o bispo, obviamente, que vai ter atrás de si aquele que vai levar o báculo, aquele que vai ajudá-lo com a mitra, né? O librífero. Porém, aqui existe sempre um erro, porque o único livro que entra na procissão é o evangeliário, é Cristo, né? Então, missal, licionário, tudo isso não faz sentido. Na procissão de entrada nunca entra a Bíblia, mesmo porque a Bíblia é o livro que nós utilizamos para a leitura diária, para o estudo, mas não é o livro que nós utilizamos na liturgia. Nós utilizamos o evangeliário ou utilizamos o lecionário, nunca a Bíblia. Então, por isso, a Bíblia não é o livro dessa procissão. Tampouco o missal é o livro dessa procissão, né? Ou seja, é sempre o evangeliário, é sempre Cristo. E o evangeliário vai sobre o altar de pé, né? Porque Cristo está de pé, Cristo está ressuscitado. E nós também estamos ressuscitados, estamos de pé, né? Porém, a gente encontra também essa posição do evangeliário, né, sobre o altar deitado, né? E depois, quando nós tomamos, nós o elevamos, né? Ou seja, é Cristo que está ressuscitado, é Cristo o Senhor da história, é Cristo Pantocrator, aquele que sustenta toda a criação. Não é somente o Criador, mas é aquele que sustenta, que salva, né? E aqui nós precisamos entender que essa dimensão cristológica da liturgia tem muito mais a dizer sobre Deus e sobre nós que respondemos a esse apelo de Deus, porque nós somos salvos por Cristo, mas Ele é o Salvador, né? Então, jamais nós podemos ocupar aqui o lugar de Cristo, o lugar de Deus. Sem Deus a gente não poderia nada na liturgia, né? E quando se chega no altar, padre, o altar deve estar sem nada em cima? Ele tem que estar sem... Por exemplo, a gente vê que em um determinado momento o missal é colocado em cima do altar. Mas, então, isso só vai acontecer em um determinado momento da missa, ou não? O altar pode já estar, sei lá, paramentado de alguma forma? Sim, quais as únicas coisas que devem estar sobre o altar? A toalha branca, né? A gente não coloca toalhas coloridas, né? Segundo o tempo litúrgico. É apenas as vestes do padre que vai mudar de acordo com o tempo litúrgico. As toalhas do altar são brancas, sempre brancas, né? Em geral, toalhas que possam absorver o sangue de Cristo se por acaso, por um acidente, cair o cálice, né? Então a gente não vai usar, por exemplo, plásticos, sobre o altar, mas uma toalha branca, né, de linho ou de outro material que possa absorver. Em algum lugar a gente tem, inclusive, 2 toalhas ou 3 toalhas, né? No rito antigo eram 3 toalhas. E, obviamente, que a cruz voltada para o padre, né, porque supostamente nós temos já a cruz no fundo do altar
voltado para o povo. E como o padre está de frente para o povo, não está mais olhando para Cristo, então ele precisa ter também uma cruz sobre o altar voltada para ele. As velas, né, sobre o altar também. Alguns liturgistas preferem as velas do lado, né, em candelabros, né, apoiados no chão. Outros gostam de candelabros sobre o altar, né, 2, 4 ou 6. Quando está o bispo presente, 7 velas, né, e a cruz. Né? Isso também dá uma direção para o altar e para a Assembleia, né? Cristo é o centro, né? E para o padre também tá olhando ali para cruzes e lembrar que para quem ele tá olhando, né? Realmente essa dimensão cristológica que o senhor falou. Sim. E esse é um detalhe que eu acho que não é tanto comum, né? A gente percebe aí que em tantas liturgias missas que a gente frequenta, essa de ter a cruz aí voltada ao sacerdote, ele muitas vezes é opcional, né? Não é ser colocado sempre. Sim. Depois, o missal vai para o altar no momento da oração eucarística, né? Em outro momento, o acólito pode levar o livro, o missal para o padre, para que o padre faça as orações, e naquele momento da oração eucarística, então, aí sim, o altar, o missal é apoiado, né, no atril, né, sobre o altar. Sempre com coisas muito discretas, né? Às vezes a gente vê suportes, né, muito grandes, ou almofadas coloridas muito grandes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa simplicidade e essa nobreza, essa discrição, né? E acontece também muito de colocarmos o microfone sobre o altar, folhetos, copo d'água, óculos, ou seja, coisas que não fazem parte da liturgia, que tem a ver com o padre, tem a ver sim diretamente, mas não tem a ver com o sacrifício de Cristo, né? Nós precisamos sempre pensar que o altar é o ónfalos, né? Do grego essa palavra quer dizer é o eixo, né? É o axis mundi, ou seja, é o centro de toda a criação, como se fosse, se a gente estivesse pensando aqui, o umbigo do mundo, né? O altar é esse umbigo do mundo, desde onde Cristo se dá a nós, desde onde nós recebemos Cristo. Por isso o altar é o centro. Era no rito antigo, né, o sacerdote, o povo estava voltado para o altar, e o altar voltado para o Oriente, para esse lugar onde o sol nasce, lembrando que Cristo vem nos iluminar, vem nos salvar. E agora, com a reforma litúrgica do Vaticano II, o altar está no centro. E nós precisamos reverenciar o altar porque ele é ungido, ele é sagrado, ele é Cristo, né? E é por isso que a gente não vai usar o altar para ser um apoio, né? Tampouco ele deve ser oco, né? Não deve ser uma mesa oca, mas deve ser uma pedra maciça, forte, porque Cristo é forte, né? Assim como o ambão também não pode ser uma estante esmilinguida, né? Somente para colocar o livro. Não, o ambão é a pedra do sepulcro, da onde Cristo sai ressuscitado. Todas as vezes que se proclama a palavra, nós também somos convidados a sair da morte, sair do pecado e ressuscitar com Cristo. Em algumas igrejas eu vi o ambão assim, ele também num formato que ele é mais quase como se fosse circular, que abraça quase o sacerdote. Isso aí também remete a esse símbolo que o senhor falou do sepulcro, então, de Cristo? Sim. O altar e o ambão são essas duas mesas, mas como se fosse apenas uma mesa, né? Da onde nós precisamos ser de fato abraçados, né? Quando a gente vai para o ambão, a gente vai para essa pedra do sepulcro para, ao proclamar a palavra, vencermos o pecado, vencermos a morte, vencermos todo o mal e sairmos ressuscitados com Cristo. Por isso que, mais do que uma mesa apenas, é a pedra do sepulcro, né, que nos abraça, nos acolhe, porque é a palavra que nos acolhe, né, e nós precisamos entrar nessa palavra que é Cristo. Padre, e no ambão, então, o que as leituras que são feitas deveriam ser somente a primeira, a segunda, Salmo e o Evangelho?
Ou as preces também podem ser feitas ali, e eventual comentarista? Quem que deveria, qual é o espaço, né, então, para ler as preces, por exemplo? Seria um local separado? Não. Primeiro que nós precisamos pensar que a missa é para os batizados, para os iniciados. A nossa iniciação ela é progressiva, mas na igreja sempre se pensou a iniciação como 3 sacramentos em uma única celebração, né? Então, quem exerce o ministério é sempre os batizados. E os batizados exercem o ministério, que é ordenado no caso dos presbíteros, diáconos e bispos, ou é delegado no caso dos leigos, no caso dos seminaristas. Então, quando eles vão para o ambão, para a primeira leitura, para o salmo, a segunda leitura, o ministro devidamente ordenado, que é o diácono, o padre, ou o bispo também, para proclamar o evangelho, né? Os leigos não podem proclamar o evangelho, né? Isso é um abuso que o Concílio Vaticano II não ensina. Tem muita gente que defende o Concílio Vaticano II e ataca, por exemplo, outros concílios, mas não segue o Concílio Vaticano II porque comete abusos. Um outro abuso é fazer as preces de um outro lugar distante, como se isso fosse menos importante. Não, pelo contrário, isso é bíblico, né? Nós fazemos as preces porque já São Paulo e as Sagradas Escrituras nos ensina a rezar e pedir pelos demais. Porém, um dos batizados sobe ao ambão para falar a Deus em nome de todos os outros, em nome do corpo da Assembleia reunida. Então isso não é uma coisa simples, não é uma coisa pequena, mas é uma coisa grande, porque existe aqui uma resposta. A primeira intervenção é a de Deus. É Deus quem fala, a palavra vem do céu. Nós olhamos essa palavra como palavra de salvação e palavra do Senhor. Depois vem o polo receptivo, quando nós falamos com Deus, intervimos, né? Porque Deus fala, a gente está sentado escutando. Depois nós falamos e Deus escuta. E quando nós fazemos as preces, nós dizemos assim: peçamos ao Senhor, roguemos ao Senhor. Ou seja, nós estamos nos dirigindo a Deus e não podemos fazer isso de qualquer maneira. E um outro detalhe que me parece empobrecer muito a prece das comunidades é que a gente pegue o folheto que às vezes foi produzido em São Paulo, foi produzido numa outra capital, e leia. E às vezes a gente lê muito mal. Né? Ou seja, nós precisamos rezar. Né? Eu conheço comunidades, grupos que vão ao ambão, estende as mãos e fala com Deus, né? E fala de modo espontâneo. Ou seja, a gente quando reza, a gente não pega um papel para ler coisas para Deus. A gente fala com Deus a partir das nossas necessidades. E aqui também existe, obviamente, na liturgia, uma ordem, né? Em primeiro lugar, nós rezamos pela igreja, pelos pastores, depois rezamos pelos poderes constituídos, rezamos pelos doentes, pelos pobres, pelos presos, ou seja, pelas pessoas que sofrem necessidades, e por fim rezamos por essa Assembleia reunida, né? E supostamente uma quinta oração poderia também ser por um evento, por uma catástrofe que aconteceu, poderia ser por um batizado que está acontecendo naquela celebração, pelo sacramento da crisma, por um encontro, por alguma situação especial. Então, 4 preces já previstas, né? E uma a mais, se for necessário, né? Contemplando ali alguma situação daquele momento. O senhor falando dessa questão de oração, eu estive num mosteiro trapista no final do ano passado, e de fato, na oração das preces, eles invocaram, fizeram essas quatro orações, e depois, claro que eles estavam ali naquela divisão, né, que tem a partir da clausura, então eles estavam para lá e nós para cá, e eles faziam preces, né, cada um fazia uma prece em voz alta. Sim.
E eu achava assim, achei muito estranho até no dia, mas faz muito sentido com isso que o senhor falou, Sim. né? Realmente é algo de bastante importância. Inclusive agora nós estamos recebendo no Brasil a tradução de um livro que é já bastante antiga, essa tradução, que é o livro das preces, né, de acordo com os anos litúrgicos. Portugal, por exemplo, outros países já têm esse livro há muitos anos. E agora nós estamos publicando isso no Brasil. Então nós tínhamos a possibilidade de ter esses livros litúrgicos das preces, segundo a tradução de Portugal, e agora a CNBB também está fazendo, né, a tradução. Um outro livro que também nos dá preces é a Liturgia das Horas. Quando nós rezamos a missa com a Liturgia das Horas, nós rezamos os salmos naquele momento do ato penitencial, e a palavra de Deus, os salmos, que nos chama também à conversão, e depois nós rezamos as preces segundo os formulários do livro da Liturgia das Horas. Né? Padre, uma pergunta que muitas pessoas têm é referente a essas cores litúrgicas, né? O porquê que se tem essas cores litúrgicas, o que elas têm uma representação? Eu, por exemplo, uma vez vi que o roxo ele representa este amanhecer, né? A gente, antes do amanhecer, se a gente olhar para o céu, ele está nessa púrpura, né? Nessa espera de uma luz que vem, que seria Cristo, né? Que a gente usa tanto no Advento, quanto... Na Páscoa. Não, na Páscoa não. Na preparação da Páscoa, na Quaresma. Na Quaresma. Nós usaríamos isso para nos prepararmos para essas festas. O que seriam essas representações das cores? Olha, existe uma psicologia das cores, né? E nós usamos a psicologia também na liturgia. Quando a gente vai em Jerusalém e vai visitar a Basílica do Getsemane, onde Jesus foi preso, inclusive está no Jardim das Oliveiras. Então, neste lugar, nós encontramos uma igreja que foi construída arquitetonicamente sombria, né? Os vitrais são roxos, justamente para nos levar à introspecção, ao pedido de perdão, né? Tem a ver um pouco com a natureza, mas não é que tenha tanto a ver com a questão do amanhecer, do entardecer, né? Pelo contrário, né? A cor roxa, por isso a história do padre é roxa quando alguém vem se confessar, porque é um tempo de introspecção, um tempo de penitência, de olhar para dentro, né? Por isso no Advento, que é preparação, na Quaresma, que é preparação, na penitência, né? Nas missas fúnebres, nós usamos o roxo ou o preto, que são cores que nos faz olhar para dentro, né? Depois o verde é um tempo de esperança, é um tempo de catequese, é um tempo no qual nós aprofundamos esse mistério de Cristo, né, que é desdobrado, que é desenvolvido. Pois o branco, que é sinal sempre de alegria, de festa, de solenidade, então nós celebramos aqui com o branco, o dourado, às vezes o prateado, porque justamente isso evoca na liturgia e na arte a divindade, né? Ou seja, estar na liturgia diante do mistério é estar diante do divino, do sagrado, né? E não existe aqui outra reação do ser humano senão se vestir com festividade, com alegria, né? Inclusive alguns padres têm uma linha teológica, litúrgica, que tende aqui a celebrar somente com branco, porque eles interpretam que toda liturgia é sinal de ressurreição. Tem um sentido, né? E é verdade, claro, o roxo nos leva ao branco, né? Ou seja, tudo nos remete à glória, né, ao esplendor, né? Depois o vermelho, que marcou muito a vida da igreja, inclusive nas vestes dos cardeais, antigamente também dos bispos, que é o vermelho, né? Que evoca o Espírito Santo, que evoca o sangue, o martírio, a fidelidade, né? E o vermelho está muito presente na liturgia, né? Depois o rosáceo também, que são esses dois momentos do ano, né? Apenas dois momentos, que é o terceiro do Advento, que é chamado Domingo Gaudete, porque existe uma alegria porque o Natal está próximo. Uhum. E na Quaresma, o quarto, que é o Domingo Letare,
né, também se reveste de rosáceo porque a Páscoa se aproxima, a ressurreição se aproxima. Então a igreja quebra um pouco esse tom, né, de penitência, de introspecção para olhar para o mistério de Cristo, olhar para além, né, essa glória que vem. Pra gente não desanimar, né, Padre? Isso, Naquele exatamente. momento que tá Exatamente. de introspecção, não, se lembrem o porquê que vocês estão fazendo Claro, isso. claro. Né? É muito lindo, Padre, essa relação entre as cores e a psicologia, aquilo que nos desperta, né? Sim. Também ver essas cores e todo a preparação também que a igreja nos faz, né? Eu sempre soube mais relacionado com a parte da natureza, eventos assim que colocavam também as cores. Essa é a primeira vez e obrigado aí por estar trazendo essa visão bem diferente também. Até existe uma dimensão cósmica, né, da liturgia. Bento XVI, por exemplo, ou outros teólogos trabalham essa dimensão cósmica da liturgia. A gente aqui pode fazer muita relação, porque, por exemplo, pão, o vinho, né, os elementos, a água, o fogo, o óleo, tudo que nós utilizamos na liturgia tem uma dimensão cósmica. E quando a gente pensa na liturgia, quando pensa na nossa conversão no cristianismo, a gente precisa pensar justamente essa vegetação, essa natureza que cresce por alto, que olha para o alto, olha para Deus, né? Ou seja, as flores florescem porque elas crescem e florescem para o alto, né? As árvores crescem para o alto, né? E veja, inclusive, que no Natal a gente representa muito bem isso com a árvore de Natal, que não pode ser, né? E a cada ano, assim, eu me frustro um pouco porque vai se entrando na igreja a árvore de Natal, que é a árvore pagã, né? A árvore de Natal, ela nos lembra esse tempo do inverno onde tudo seca, mas o pinheiro permanece verde, né, vicejante e crescendo para o alto, né? Então, isso também é sinal de esperança, porque Cristo vem nos tirar do deserto, da escuridão, da morte, do pecado, né? Jesus vem recriar, vem nos reinserir no paraíso perdido por Adão e Eva, e perdido também por nós, porque pecamos, né? Então, nada de árvores cheios de bola, cheios de luzes piscando, como se a gente estivesse lá na casinha do Papai Noel na cidade, né? Ou seja, a igreja tem uma outra perspectiva. O Concílio Vaticano II nos ensinou essa perspectiva da tradição da igreja, né? E de novo volto a isso, né? Muitas pessoas que defendem a reforma litúrgica não a conhecem. Precisam conhecer, precisam estudar para afirmar qualquer coisa. Eu tinha um professor que me dizia assim: antes de afirmar qualquer coisa, leia 1000 páginas. Então eu diria, é preciso ler as 1000 páginas do Concílio Vaticano II para afirmar qualquer coisa na liturgia, porque senão a gente comete muitos abusos. Muito bem, Padre. Acho que deveríamos ter feito esse episódio, acho que antes do Natal. Acho que muitas pessoas aí, inclusive nós, iríamos mudar a nossa árvore. Uhum. Padre, acho que estamos chegando também ao fim desse episódio. Eu tava sentindo falta, você não tava? Tava O senhor, muito Padre? aí. Sim, também. Claro, como não. Esses nossos Ficar sem encontros falar. semanais aqui, que sempre nos agregam, sempre nos fazem reconhecer cada vez mais a nossa fé. Acho que começamos então a entrar aí nessa procissão de entrada, e o próximo episódio então nos promete aí entrar e destrinchar um pouco mais também os ritos iniciais da missa e como prometemos para todos que vamos aí parte a parte nessa belíssima caminhada. Então, agradeço mais uma vez, Padre, por estar aqui conosco, Marina, por estar sempre também nos apoiando aqui, fazendo o nosso podcast cada vez mais belo e mais bonito. Obrigada. Obrigada a todos. Aguardamos vocês nos nossos próximos episódios. Um abraço a todos, obrigado Vinícius e Marina. Aqueles que nos acompanham, continuem nos acompanhando e continuem estudando liturgia. É uma alegria poder partilhar toda essa riqueza da tradição da Santa Igreja. Um abraço a todos, Deus abençoe.